Vamos agora a uma pergunta oportuna, vai mais ou menos nessa direção, que é do professor Cássio, da UFC. Ele pergunta como a Justiça tem atuado no enfrentamento das denúncias de assédio moral. Professora Virgínia, com a senhora. Hoje ainda está muito difícil para o Poder Judiciário porque não tem a figura tipificada de assédio moral. Existem projetos de lei, mas, por exemplo, no que tange a uma demanda muito grande, não existe o crime de assédio moral, de forma que não tem como se criminalizar aquela pessoa que praticou. Então, quando se vai à Justiça, geralmente é porque já se passou pelo processo de assédio moral e se pretende o quê? Ser indenizado por isso, ou ainda uma reintegração ao seu trabalho. Ou seja, são medidas póstumas, né, em que a pessoa já está bastante desgastada física e emocionalmente, e ela vai ter uma compensação em dinheiro, uma indenização. Como não existe ainda essa figura do assédio moral, vai ser por uma ação de danos morais, então vai ser algo mais abrangente, e vai ter esse direito a um dinheiro. Então, na realidade, a Justiça ainda está está caminhando ainda devagar com relação a isso, porque ela faz algo apenas depois. Então, por isso que a gente tenta frisar muito a importância de certas medidas enquanto o assédio moral está começando, já que ele é um processo e ele vai se desenvolvendo e vai ficando cada vez maior. Então, assim, acima de tudo, é preciso dar essa visibilidade. Realmente, com relação à Justiça, ainda não se dá para fazer mais do que isso. Tem resultados muito bons, pessoas que são reintegradas, mas no que tange a parar o assédio moral é difícil. A gente vê casos de pessoas que voltam ao seu trabalho como oficial de justiça, é uma ordem judicial, mas que continuam sendo assediadas da mesma maneira. Então, está um pouco difícil ainda para que ela faça alguma coisa mais do que isso. Principalmente porque o assédio moral é uma violência invisível. A pessoa não diz, eu vou te prejudicar. Ela vai prejudicando. Como é uma forma velada, quando, por exemplo, o empregador, esse gerente, tem que descumprir uma decisão, ele vai fazer das maneiras em que consiga o máximo de testemunhas a seu favor e faz de uma maneira bem burlada, que não vai dar para você saber que realmente ele prejudicou. Professora Regina, algumas colocações então, nesse sentido. Ontem nós estávamos vendo alguns casos de assédio moral, existem alguns casos na internet, que é possível ver, né, de casos julgados de assédio moral em que as empresas perderam. São casos bastante interessantes. Um deles, que é famoso, é de uma empresa que vende bebidas e que assediava seus vendedores. Os vendedores que não vendiam o suficiente eram obrigados a rebolar na frente de uma quantidade grande de pessoas ou a dançar a tal da dança da boca da garrafa, né? Isso na frente de todo mundo rindo, aquela coisa. Teve um que foi obrigado a deitar num caixão. E chamavam ele de vendedor morto. Né? Tudo parece folclore, né? Mas não é, é verdade, é verdade. Isso é recente. A gente pensa, bom, isso aí é coisa de antiga. Não, é recente, né? E esses casos foram julgados. Não foram aqui do Ceará, né? São outros estados do Brasil, mas eles foram julgados e o ganho de causa foi para o empregado. Né? Então, a empresa teve que pagar uma indenização, como a Virgínia falou, né, por danos morais a esses funcionários que foram assediados. Nós temos aqui uma curiosidade da Maria, ela é do bairro de Fátima. Ela pergunta se no Ministério Público há essa intenção de se criar também um comitê de assédio moral, se a senhora tem informações sobre isso, professora Regina. Olha, a Procuradoria Regional do Trabalho talvez seja o órgão dessa parte superior, né, que mais tem feito alguns trabalhos e algumas intervenções em relação ao assédio moral, né? Aqui no Ceará e no resto do Brasil. Então, na falta, como a Virgínia colocou, na falta de uma lei específica, o Ministério do Trabalho pode atuar, né? Só que a atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, na verdade, depende de uma causa coletiva, né? Então,
O que se tem feito, isso também é uma outra, também serve para a Camila, né? É juntar uma série de pessoas que se consideram assediadas por uma determinada organização ou por uma determinada pessoa dentro de uma organização e levar para o Ministério, para a Procuradoria Regional do Trabalho, por exemplo, levando uma ação coletiva, então, em relação àquele caso de assédio moral. Já houve alguns casos aqui no Ceará em que isso ocorre e, pelo menos, é efetivo no sentido de impedir a continuidade do assédio. Isso é importante. Mas eu queria que a Virgínia falasse melhor, que ela tem mais condição que eu. O Ministério Público do Trabalho, ele atua assim, em conjunto, assim, ao lado do Poder Judiciário, não pertence ao Poder Judiciário, mas está ali sempre em colaboração. E a grande questão é exatamente essa. O Ministério Público ele está para atuar em demandas que envolvam várias pessoas, de preferência sindicatos. Então, tem que ter uma demanda, uma reunião de pessoas bem grande. E isso é um pouco mais complicado. Em contraposição, quando tem um resultado, o resultado é bem maior, porque você não vai envolver um ou outro trabalhador. Então, quando o Ministério Público, que está ali para proteger o trabalhador, que é chamado de hipossuficiente, porque é a parte mais fraca dessa relação empregatícia, ele realmente vai proteger todos os trabalhadores e acredito que, como a professora Regina falou, tem atuado bastante. Agora, o que está faltando é essa visibilidade do assédio moral. Então, ainda existe muito medo, existem poucas denúncias. O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário ou como toda a equipe multidisciplinar, nada vai poder fazer se não houver um reconhecimento por parte do próprio assediado, a visibilidade. Então, as pessoas, os assediados, eles têm muito medo e, às vezes, têm culpa, têm vergonha de se sentir assediado, porque acham que vão ser taxados de muito fracos, de que estão dando muita atenção para pouca coisa. Então, essa forma de se ver, essa banalização desse sofrimento do trabalhador, acaba por fazê-lo não ir à frente. E só indo é que vai poder o Ministério Público ou o Poder Judiciário fazer alguma coisa. Assédio moral no trabalho é o tema do programa Vida no Trabalho de hoje. E você pode participar, tirando a sua dúvida, fazendo a sua indagação, a sua observação, pelo telefone 33667474 e também pelo Twitter, @Vida no Trabalho. Ainda há pouco a professora Virgínia, agora, né, falou sobre a questão de poder e do cuidado na empresa. Aí, então, nós indagaríamos qual deveria ser o papel das empresas e organizações nos casos de assédio que ocorre com seus funcionários, no caso de detectar que está havendo esse assédio no conjunto da sua empresa, da sua organização, da sua universidade. Começamos pela professora Regina. Tem um artigo que se chama assim, não vejo, não escuto e não falo, né? É o macaquinho que tem, os 3 macaquinhos. A empresa, em geral, atua desta maneira. Quer dizer, ela sabe que está ocorrendo, existem indícios de que isso, né, de fato, é um problema, mas a empresa tende a não fazer nada. Então, que eu saiba, até o momento, eu não desconheço qualquer empresa que tenha atuado por conta própria, sem pressão do sindicato ou dos representantes dos funcionários, na prevenção do assédio moral. E quando atua de uma maneira muito tímida, muito voltada apenas para alguns tipos de assédio, que é o assédio ligado à discriminação, né? Mas não atua, por exemplo, na questão do assédio organizacional. Os bancários, por exemplo, na convenção do ano passado, eles conseguiram passar uma cláusula da convenção coletiva falando sobre assédio moral. Então, nessa cláusula diz o seguinte, que não deve ocorrer assédio moral. Na verdade, a FENABAN não deixou que a palavra assédio moral aparecesse, ela fala em conflitos. Então, deverão ser evitados conflitos no trabalho. E, para isso, deverá haver uma cláusula específica assinada por ambas as partes, opcional. Então, a empresa ou os bancos, opcionalmente, eles podem conversar com os sindicatos e decidir por uma cláusula relacionada ao assédio moral.
Isso acabou acontecendo, mas de uma maneira tão tímida que eu não sei o resultado até o momento, mas eu acredito que não tenha havido muita denúncia. O que os sindicatos fizeram foi um canal de denúncia, e esse canal de denúncia, na verdade, o trabalhador pode denunciar através do sindicato, pode denunciar também através da empresa, e depois a empresa conversaria para tentar definir e resolver esses problemas de assédio, né? Essa é uma coisa muito complicada, é muito delicado, como a Virgínia falou, as pessoas têm medo, né? E as empresas não querem saber. Só o fato, por exemplo, do negociador da FENABAN dizer que não existe assédio, existe só conflito, né? Já diz tudo. Quer dizer, a empresa tende a negar a existência do assédio moral. Então, é algo complicado aí. Pois não, professora Virgínia. As organizações, elas, na verdade, são os agentes que podem mais modificar realmente essa realidade, né? Então, elas podem criar também os comitês, como a professora Regina falou. Então, comitê de prevenção ao assédio moral. E, acima de tudo, a organização deve deixar transparente que não admite na sua organização esse tipo de violência. Então, através de palestras, minicursos, através do seu regimento, das suas normas internas, ela deixando isso transparente, ela vai possibilitar que haja um diálogo a respeito disso. Então, aquela pessoa que se sente assediada já se sente um pouco mais à vontade para falar de um tema que está sendo debatido naquela empresa e não algo que está sendo ali banalizado.